Estamos mais um programa Espaço Saúde em Foco. Meu nome é Nadir Amaral e hoje vamos falar sobre drogas, um problema de saúde pública. E hoje nós convidamos uma parceira nossa do Espaço Saúde, a Maria Elisa da Silva, da Associação Liberdade com Amor e Respeito à Vida de Osasco. Ela é a representante legal. Maria Elisa, é um prazer tê-la aqui. Obrigada. Falando sobre drogas, esse problema sério que aflige o nosso país e que parece que as políticas públicas estão deixando passar assim, brancas nuvens, esse grande problema social que nós estamos enfrentando, não só nas grandes capitais, mas no interior desse nosso Brasil. Me diga uma coisa, na sua experiência, Maria Luísa, o que vem ser a droga na família e para o consumidor? O que é para quem consome a droga? Na minha opinião, a droga é exatamente aquilo que vem para deteriorar a célula familiar. Hoje, infelizmente, a gente tem famílias de todos os níveis sociais onde existe um usuário de drogas. E isso graças à desestrutura dessa célula. Porque hoje em dia, com a forma que a gente vive, normalmente as pessoas não sentam mais juntas para tomar suas refeições, mal tem tempo de se comunicar. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas meu filho, eu dou de tudo para ele. Só que não é uma pessoa presente. Só que não dá atenção, né? Exatamente. E aí eles acabam procurando, através das drogas, chamar atenção, serem aceitos em alguns grupos. Então, aquela coisa assim, não, eu preciso de alguma forma, eu preciso ser percebido. E muitas vezes é através do uso de drogas. Na sua associação em qual você trabalha, você vê muitos problemas assim de o aumento do uso de drogas, e não importa a classe social, hoje está em todas as classes sociais. Como é que você vê isso dentro da sua ação, na sua associação, na sua atividade? Então, a associação, nós trabalhamos já há quase 18 anos, com a questão do HIV e da dependência química. E nós percebemos assim, nos últimos 10 anos, a proporção de pessoas que são dependentes químicas, principalmente de origem do crack, é gigantesca e ela só tem crescido. Antigamente as pessoas tinham a opção de outra forma de uso e não era tão gritante o número de pessoas usuárias. Agora hoje não, hoje a gente tem, por exemplo, uma média de 60 a 70% de pessoas internadas que foram usuárias de crack. Mas que estão buscando uma forma, um processo de recuperação. Isso está aumentando, Maria? Tem aumentado muito, muito. E agora parece que também surgiu aí, infelizmente para consumo dos usuários de crack, o Ox, que é uma droga pior, mais nociva, mais forte, porém mais barata. Então aquelas pessoas que já faziam uso de crack, com certeza vão acabar optando por fazer uso dessa outra droga. E sobre políticas públicas em drogas, o que você fala? Está havendo uma ação mais pontual do governo em relação a esse cuidado com as pessoas que usam droga, dependente químico? Recentemente, o que a gente tem percebido é o seguinte, o governo tem, eu acho que de tanto ele ser cobrado, e diante da situação, principalmente em São Paulo, na capital de São Paulo, onde a gente passou a ter locais que se tornaram verdadeiros guetos de uso. Então, eu acho que a cobrança foi tão grande que eles resolveram tomar partido de alguma forma. E agora existe as políticas públicas para a dependência de drogas, para combate à drogadição. Porém, eles ainda não estão inteirados da proporção dessa doença, porque infelizmente dependência química é uma doença. E ela requer um tratamento com uma equipe multidisciplinar e por um período, não é assim como eles têm visto, eles acham que uma internação por um curto espaço de tempo, tipo 30, 60, 90 dias, vai resolver o problema. E isso não é verdade. Precisa se trabalhar, porque as pessoas acham assim, não, vamos tirar a droga que resolve. Não, não resolve. Você precisa trabalhar o comportamento do indivíduo para que ele não volte a buscar o uso de drogas. E não é fácil, né? Não. Tem que haver um querer. Sim. É necessário principalmente que essa pessoa que está sofrendo com o uso de drogas queira, esteja cansada do sofrimento do uso e que ela faça um programa de recuperação.
né? Hoje a gente tem duas vertentes. A gente tem as pessoas que trabalham com abstinência, né? E aquela vertente que trabalha com a redução de danos. Eu, particularmente, acredito que redução de danos funciona não para quem é dependente, para quem é apenas usuário, né? Mas a pessoa que desenvolveu dependência química, a tendência dela é ficar cada vez mais compulsiva e mais obsessiva dentro do seu uso. Então, redução de danos não dá resultado. Para a gente explicar para o nosso povo o que vem a ser redução de danos. A gente ouve muito falar em redução de danos. Para a gente explicar para quem está nos assistindo o que vem a ser redução de danos. Redução de danos é uma política pública que foi criada com o objetivo de contribuir para a diminuição de infecção pelo vírus HIV e de outras DSTs. Então, por exemplo, um usuário de droga injetável, se conseguisse que esse mesmo usuário, após um tempo, passasse da droga injetável para fumar, por exemplo, maconha, estaria se reduzindo o dano desse indivíduo. Certo. E dentro dessa política foi criado um grupo de pessoas que foram treinadas, que são os redutores, para fazer, por exemplo, o que a gente chama de troca. Né? Eles oferecem um material, por exemplo, que tem pessoas que realmente não queriam na época deixar de fazer seu uso. Então, qual era a proposta? Que essa pessoa tivesse um ponto onde estaria um redutor de danos com um material descartável e mediante a entrega dele do material usado, ele estaria recebendo um novo material. E sempre sendo orientado para não compartilhar aquele material com ninguém. Então, com isso, eles acreditam que foi reduzido o dano, pelo menos entre os usuários de droga injetável. Eu acredito assim, hoje não existe muito essa proposta de droga injetável. Né? O que, infelizmente, está aí no mercado é o crack, o ox, né? E para as camadas mais altas, tem o cristal, né, que é uma droga japonesa, e a heroína. E como é que a gente trabalha com a família? Porque também a família, o cuidador, tem que ser trabalhado nessa política, nessa ação, né, no uso de drogas. Como é que a família é trabalhada, Maria? Nós, por exemplo, na nossa casa, quando nós fazemos a entrevista de triagem com o usuário e seu familiar, nós já esclarecemos que a família ela adoeceu junto com o usuário. Na verdade, nós costumamos usar o termo refém. A família torna-se refém desse usuário. Porque ela deixa de ter uma vida, ela deixa de viver a sua própria vida para viver em função daquele que usa. Então, ela não dorme, ela não se alimenta, ela absorve todas as despesas que esse usuário vai criando, né? Muitas pessoas chegam ao ponto de serem agredidas por esse usuário. Então, assim, a família adoece de forma, assim, terrível, né, com o uso de drogas dessa pessoa dentro da própria família. Então, assim, quando eles entram em recuperação, a gente sempre solicita que esses familiares também venham à nossa instituição, porque eles têm uma reunião de família por mês, onde eles não têm contato com o usuário e eles podem se expor, falar do seu problema, do seu emocional. E nós temos hoje 2 terapeutas, né, 2 psicólogas que acompanham junto conosco essa reunião. E aí a gente consegue ouvi-los, porque eles têm uma necessidade enorme de serem ouvidos. Na sua opinião, no seu trabalho, o que é mais difícil, trabalhar com o usuário ou com o cuidador ou a família do usuário? Nesse contexto de aceitação. Muitas vezes a família é mais complicada do que o próprio usuário. Porque a família, infelizmente, ela se torna facilitadora, né? Então, às vezes, por exemplo, nós temos mães que falam assim, mas o que eu posso fazer? Se eu não pagar a dívida dele, o traficante vai matá-lo. E aí a gente diz assim, a senhora tem certeza? E até quando a senhora vai conseguir pagar essa dívida? A senhora tem certeza que ele realmente está devendo? Ou a senhora acabou dando dinheiro para que ele consiga se manter usando? É um ciclo vicioso, né? É terrível. E perverso.
muito perverso. Os internautas aqui estão entrando, quero agradecer as mensagens que estão mandando e as perguntas. O Rogério Cardoso de São Bernardo, ele faz a seguinte pergunta que vem, eu acho que você já até explicou. Sempre tive problemas com o meu pai, que é um usuário de drogas. Como as famílias que têm alguém passando por essa situação devem lidar com essa dependência? Hoje, graças a Deus, nós temos grupos anônimos que tratam tanto o dependente como grupos anônimos que tratam as famílias, né? Então, nós temos grupos para familiares de alcoólicos, né? E temos também para familiares de pessoas de uso de droga química. Então, esses grupos são ideais. Eles trabalham da mesma forma, com uma filosofia de 12 passos. E aí a pessoa vai poder aprender a viver e a reagir e a agir mediante a doença do outro. Porque hoje se classifica a doença da família como uma codependência. Né? E aí a gente sempre está sugerindo, incentivando a que os familiares frequentem essas reuniões para que eles possam encontrar ajuda dessa forma. E precisam muito, né? Muito. O Lucas Solé de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta. Elisa, hoje em dia nas conferências de saúde existe um forte movimento contra as clínicas terapêuticas. Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, o que eu vejo é assim, eles encaram, né, nos conselhos de saúde, quando se fala em clínicas, infelizmente, talvez por uma imagem negativa passada por algumas clínicas ou casas de recuperação, eles entendem, eles comparam um pouco as clínicas com os manicômios, ou seja, lugares onde as pessoas eram judiadas, maltratadas. Porém, nem todas as casas de recuperação e clínicas adotam esse tipo de tratamento, né? E eu acho que é extremamente importante quando, por exemplo, um familiar procura uma casa para pôr o seu dependente, e ele faz uma visita, ele pesquisa, ele procura saber como é que está funcionando essa casa. E que ele tenha sempre muita atenção com relação à privação de ver a pessoa que está em tratamento. Normalmente essas clínicas que são arbitrárias, elas fazem de uma forma em que o familiar não possa ter contato com o seu usuário. Elas conseguem criar um processo assim de claustro para esse usuário, para que a família não tome conhecimento dos maus tratos. Então, que as pessoas comecem a perceber isso e prestar atenção nisso. Começa a criar um outro problema, né? Com certeza. É um outro problema que é criado. E aqui uma pergunta do Lauro de Birigui sobre um tema que foi muito discutido nessa 14ª Conferência Nacional de Saúde, que gerou muita controvérsia. Ele pergunta aqui: prezados, qual a opinião de vocês sobre a internação compulsória? É um tema complicado, né, Elisa? Na conferência houve quando chegou nesse tema, criou-se assim uma celeuma muito polêmico, né? Muito polêmico, muito polêmico. Porque na realidade, quando você propõe uma internação compulsória, esse indivíduo que está sendo internado, ele não está em uso das suas faculdades mentais para fazer a escolha ou não. Infelizmente, essas drogas que se tem no momento para grande consumo são drogas que vão deteriorando o sistema nervoso central. E aí eu consigo entender que, pela Constituição, a gente tem que garantir o direito de ir e vir. Mas isso são de indivíduos saudáveis, equilibrados. Agora, quando você tem, por exemplo, uma criança, um adolescente de 10, 11 anos que já está usando crack há muito tempo, ele já está com distúrbios mentais. Então, ele precisa realmente ser internado. Ele precisa ser proposto a essa criança um tratamento. Então, eu não acredito que isso venha a ferir a questão de direitos humanos ou a Constituição. Eu acho que é uma forma de ajudar. Mas também ele precisa ser proposto para ele um tratamento adequado, respeitando a sua idade, com resgate da própria vivência da idade. Porque muitos deles eles até se esqueceram que eles são pessoas. Esqueceram até que são crianças, né? Exatamente. É um tema muito controverso, né, muito. Elisa? Aqui, a Esther Marques, do Rio de Janeiro, ela faz a seguinte pergunta: como são as medidas
E como são as medidas sendo tomadas pelo governo para aumentar esse processo de redução de danos? Bom, eu acredito que dentro da política de redução de danos ela foi estabilizada, né? Não existem grandes novidades. Existem alguns estados que têm ela implantada, em funcionamento, e existem alguns locais onde realmente não deu muito resultado, né? E o índice de redutores trabalhando ficou muito pequeno, né? Quase irrisório. Mas assim, que eu saiba, no momento a gente não tem nenhuma política nova. Nada feito ainda novo, não. né? Não. Que é um tema realmente muito controverso, e para o governo assumir isso, Inclusive, ele vai ter que ter muita ação. Inclusive quando se criou essa política, muitos dos redutores de danos eram usuários, né, que se propunham a trabalhar, inclusive para poder, porque conheciam todo o métier, toda a rotina do usuário de droga, né, porque na época em que foi introduzida, para usuários de droga injetável, eles eram grupos assim muito fechados, né, então, por exemplo, um técnico não conseguiria fazer uma abordagem, né, então era utilizada realmente a experiência do usuário disposto a trabalhar nessa área. E você acha que isso é uma medida boa, trazer esse ex-usuário, ou esse que está se reabilitando, para trazer essa ajuda? Porque ele tem um olhar diferente, né? Sim. Ele sabe aonde estão os pontos ali, os gargalos que devem ser mais observados. Você acha que é uma boa participação da sociedade nesse envolvimento no uso das drogas, né? É importante, mas assim, eu vejo também como perigosa. É uma faca de dois gumes, ou de dois legumes, como a gente diria, né? Por quê? Porque se não houver uma sustentação de atendimento psicológico para esse usuário, né, se ele não tiver alicerçado também com uma boa equipe, o risco dele de retorno ao uso é muito grande. Né? Muito grande. Exatamente. O Marcelo Lima de Santo André, ele faz a seguinte pergunta, Elisa. Acreditam que nas escolas devem ser feitas mais ações para reduzir o uso de drogas? Eu acredito que sim. Né, nós devíamos começar. São dois temas que eu acho que são extremamente fortes. Drogas e AIDS, né? Infelizmente ainda a gente não conseguiu colocar isso dentro das escolas de forma mais pontual. E hoje a droga tem sido assim um problema principalmente dentro das escolas, né, na porta da escola ou às vezes até dentro da própria escola. E assim, não adianta dizer para essa rapaziada, para essa meninada, que droga é uma coisa ruim. Porque eles vão questionar, tipo assim, como que droga é ruim se existem pessoas que usam durante tanto tempo? O que a gente tem que ensinar para eles é que, infelizmente, as consequências do uso de drogas são terríveis. Né? Então, não vale a pena, de repente, um jovem ficar por alguns momentos num estado de euforia, se depois aquele estado de euforia vai levá-lo a um consumo e, por fim, a um total isolamento. Né? Porque é exatamente o processo inverso. Então, eu acho que assim, a gente tem que trabalhar isso com os jovens desde muito cedo, né, e incentivá-los a fazerem boas escolhas. É muito importante isso, realmente. E é um tema muito complicado, né? Muito. E falta muito preparo. Sim, com certeza. Muito preparo. Nós não estamos preparados ainda o suficiente para saber lidar e trabalhar com esse tema. O pior é que a gente precisa se preparar, porque ele está na nossa porta. A cada vez mais perto. Os percentuais cada vez mais assustadores, a gente vê pelas entrevistas que a gente vê na televisão. A Cracolândia em São Paulo está cada vez triplicando, porque é um progresso geométrico, a progressão geométrica. E a gente vê que as coisas estão paradas, né? Parece uma eutanásia, é uma eutanásia social. As pessoas vão se eliminando, né, naturalmente dentro daquele processo, mas até isso acontecer, muita coisa nesse meio do caminho acontece. Sim. Muitas outras vidas, né, podem ser tiradas, né? Infelizmente, o uso de drogas ele não é só prejudicial ao usuário. Né? A gente, é um coletivo, né? Exatamente. A gente fala que minimamente um usuário ele já começa dando problemas e criando situações difíceis dentro da sua própria família. E a partir daí, no seu trabalho, com seus amigos. Então, quando você vê, você criou um círculo de adoecimento gigantesco.
E muitas vezes, para manter esse uso, esse usuário não mede consequências do que ele precisa fazer. Se ele tiver que matar, que roubar, tudo é possível. Não há limite, né? Não há limite. Não há limite para ele. A Gabriele Soares, de Brasília, ela faz a seguinte pergunta a você: como uma família que possui um usuário de drogas pode trabalhar a mentalidade dele para que aceite um tratamento? Esse convencimento, né? Sabe no que eu acredito? Eu acredito assim, que quando você não consegue mais suportar a dor, você acaba procurando ajuda. E como é que isso acontece? Esse processo só é possível quando a família para de proteger. Então, às vezes eu falo com algumas mães que vão levar os seus filhos, né? E elas falam assim pra mim: ai, mas, sabe, eu prefiro que ele use dentro de casa do que se ele for usar na rua, porque na rua ele pode ser preso, pode morrer. Então, assim, eu sempre digo, a gente tem que colocar um limite. E esse limite quem tem que estabelecer é a família. Tipo assim, eu amo você, mas eu não permito que você continue fazendo o que você está fazendo na minha casa e na minha presença. Então, muitas vezes eu falo para os pais, eu falo, troca a fechadura, muda de casa. Se é um filho agressivo, chama a polícia, sabe? Toma uma atitude. Porque enquanto você se mantiver submisso, ele vai continuar fazendo. Né? É verdade. Então, a gente tem experiências muito boas de famílias que decidiram abrir mão. E esse usuário acabou entrando em recuperação. Ele acabou buscando ajuda, ele reconheceu que não dava para sobreviver. Agora, pense bem, uma pessoa usa droga 3, 4 dias. Aí, quando ela cansa, quando ela já está naquele estágio de, sabe, estou desesperado, estou com fome, estou com frio, estou sujo, ela volta para casa. Aí ela toma um banho quente, encontra uma cama limpa, um bom prato de comida. Ela vai parar de usar droga para quê? Não tem necessidade. Mas é difícil, né? Sim, a gente tem esse preparo, esse preparo do cuidador, da família, a chegar a tomar essa atitude. É muito complicado, né? Tem que haver um amadurecimento, muita informação. É por isso que tem os grupos, né, de ajuda para familiares. Esses grupos ensinam exatamente a família a estabelecer limites e a retomar suas próprias vidas. Muitas vezes um pai fala assim: nossa, eu tive que pagar uma conta de R$1.500. Foi ele que fez a conta? Foi ele que foi usar drogas? Então ele não tem que pagar. Eu sei que é duro porque muitas vezes o pessoal fala assim: mas meu filho vai morrer. Essa foi a escolha. É o resultado da escolha dele. E ele tem que viver com isso. E essa escolha é drástica, né? Muito drástica. O Leandro Fontes, do Rio Grande do Sul, ele faz a seguinte pergunta: quais são as principais causas para uma pessoa se tornar um dependente químico? Nossa, são inúmeras. É vasto essa. Assim, eu vou mencionar algumas, mas, por exemplo, a necessidade de aceitação dentro de um grupo social, principalmente na infância, assim, da infância para a adolescência. A desestrutura familiar, às vezes ter um dependente, por exemplo, um alcoólico dentro de uma casa, né, ele gera uma desestrutura e provavelmente os filhos acabam algumas vezes procurando o uso de drogas. A questão da violência doméstica, né, parece incrível, mas tem muitos usuários que foram vítimas de violência sexual dentro da família, né. Então, assim, fora essas 3 que eu mencionei, existem inúmeras razões. A coisa de, por exemplo, uma criança tímida e de repente ela percebe que se ela usa, ela fica mais à vontade, ela fica mais solta, né? Então, ela vê na droga uma forma de desinibição, um veículo para sua desinibição. Existem pessoas que procuram como fuga. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que passei a ingerir álcool de 13 para 14 anos por fuga, né? Porque eu tinha problemas de ordem familiar e eu não queria me defrontar com aqueles problemas. Então, o que eu fazia? Eu pegava escondido, né, de todo mundo da minha família e tomava, às vezes, 2, 3 golinhos de bebida, de uísque, alguma coisa assim. Quando eu pude perceber, eu já era dependente de álcool. E a família nem nota, né? Não. Então, principalmente quando é álcool.
Porque o álcool existe toda aquela liberdade de se usar. Né? Existem é mais até permitido, né, na sociedade. Exatamente. Existem até campanhas, né, que promovem e incentivam o consumo de álcool. Né, propagandas. Né? Então, às vezes, as pessoas acham que socialmente é bom dar status a alguns tipos de bebida. Só que ninguém traz um chip, né, para sinalizar quem vai desenvolver alcoolismo e quem não vai. Não está escrito na testa. Não, né? Infelizmente não. É complicado isso também. A Valéria Santos de São Caetano, ela faz a seguinte pergunta a você, Elisa. Quais das etapas é mais complicada para os dependentes durante o tratamento? Eu, assim, dentro da minha visão, pela minha vivência e pela experiência que eu tenho, os primeiros 30 dias é o pior período. Né? É o período em que a abstinência acaba assim aflorando. Algumas pessoas têm uma abstinência física muito forte, né? Não é uma característica geral, né? Mas assim, existe a questão da abstinência física, existe a questão da situação emocional, né? Que é a dor, a vergonha, né? Então assim, os primeiros 30 dias sem droga são terríveis. Tanto que algumas pessoas a gente acaba fazendo um acompanhamento junto com um profissional de saúde, né, com medicação. E esse profissional, ele dá uma atenção especial para esses primeiros 30 dias. Né? E depois a gente vai percebendo que existem momentos que são culminantes. Depois desses primeiros 30, às vezes aos 90 dias se enfrenta uma crise assim de tipo, não, já tô bom. Acho que já tô 90 dias sem usar nada, então eu já tô legal. Né? E aí a gente tem todo um trabalho de uma equipe, né, com psicólogo, psicoterapeuta, para mostrar para esse indivíduo que ele ainda não está preparado. Né, que ainda não. Ele está vivendo um processo inicial de desintoxicação. Ele sempre tem que estar acompanhado com um grupo, né? Por uma equipe para ter esse suporte, né, de informação, de procedimentos, de como seguir, de como deve fazer. Hoje eu acho que quem dá esse tipo de informação são as organizações sociais, né? Porque o governo disponibiliza isso para a sociedade? Olha, eu não tenho informação ainda de alguma casa, né, que esteja funcionando, que seja a organização governamental, né, e como é a rotina desse local. Mas as ONGs, né, e os movimentos, as instituições sociais, elas realmente trabalham normalmente com uma equipe, né, uma equipe multidisciplinar. E existem o outro segmento que são de igrejas, né, que pregam assim a abstinência através da religiosidade. Para alguns indivíduos ela surte efeito, né, mas para a grande maioria, infelizmente, não. É uma pena, né? Bom, o Luiz Gomes, de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta. Um filho de um usuário de drogas está fadado a seguir no caminho da dependência? Não necessariamente. Que não está no gene da pessoa, né? Não necessariamente. O que nós sabemos é que, por exemplo, mulheres de pais alcoólicos tendem a ter uma predisposição ao alcoolismo, né? Mas quanto à dependência química, não por predisposição genética. Pode ser que ocorra uma questão de dependência, né, desenvolver essa dependência por uma questão social mesmo, né, devido a toda a situação de vivência. Né, e às vezes, muitas das vezes, o jovem ou o adolescente acaba optando por seguir o mesmo caminho do pai. Né? São os exemplos, né? Infelizmente, porque pais são referência. São referências, né? A grande importância da sociedade hoje ter mais atenção aos seus filhos, né? Com certeza. As ações, os gestos, ao falar, né? Eles estão sendo observados, né? As crianças precisam ter uma referência na casa. Precisam. E se eles levam essa referência, essa má referência, isso deixa uma marca muito grande nas crianças. Faz uma cicatriz, na muito verdade, grande. Né? Eu ainda sou daquela opinião que os pais devem observar como é o comportamento do seu filho, né, como é que é a organização dele no seu quarto, no seu espaço, com quem ele se relaciona,
né? Porque um jovem saudável, ele não tem a mínima restrição de apresentar os seus amigos para os seus pais, né? De convidá-los a frequentar a sua casa, né? E não tem segredos com questão de internet. Então, assim, ele mantém a organização da vida dele. Agora, quando isso começa a ficar meio que confuso, eu acho que é um sinalizador, tipo assim, presta atenção, está acontecendo alguma coisa. E geralmente os pais não estão atentos, né? Não. E assim, a grande desculpa, ou talvez a grande justificativa, é de que hoje, assim, a gente tem um mercado de consumo muito grande, né, e que exige muito que as pessoas trabalhem e estejam uma parte do tempo fora de casa. É sempre ter, né? E não ser. Não ser. Né? Isso é muito complicado, porque a gente mostra, a mídia mostra, né, que você só é alguma coisa tendo, né? Exatamente. E não sendo, né? E esses exemplos, eles são mal digeridos por uma criança que está se formando. Sim. E os próprios pais também são jovens, já tiveram essa formação também, né? Já tiveram uma educação mais aberta, mais desleixada, né, que a gente possa dizer, né? Não a mãe não é tão presente, porque a mãe já sai para trabalhar fora. Exatamente. Né, deixa as crianças em creches, né? Não há aquele cuidado, aquele olhar, volta cansado para casa. O grande problema também da mãe solteira, que não tem o pai ao lado, que é um grande problema também na sociedade de hoje. A gente vê muitos lá na nossa associação, a maioria são mulheres que têm um filho e não tem a figura do pai, que é muito importante, a família. Ele saber que ele está protegido pela família, né? Que vai mostrar o que é certo e o que é errado para ele. Exatamente. É por isso que a gente vê esses grandes problemas aí na nossa sociedade. E como tratar isso, né? Fica um grande ponto de interrogação. Fica um grande ponto. Como trabalhar com isso. Né? E assim, com que cuidado a gente tem que ter esse olhar, né? De que forma? Porque muitas vezes os pais não têm outra forma de viver, ou não conhecem mesmo uma outra forma de viver. Né? Hoje a gente conversa com casais jovens e eles sempre dizem assim, olha, está muito difícil a vida, né? Os dois têm que trabalhar para ter um padrão de vida pelo menos aceitável, de conforto. E é uma realidade. É uma realidade. Né? Então aí, nessa altura, alguém é penalizado. E normalmente quem é penalizado é a criança. Mas hoje nós estamos vendo o sinal disso, né? Sim. A grande quantidade de jovens viciados. Esse é um sinal que a coisa tem que mudar. Uma coisa assim que sempre me chama muito a atenção é essa questão do uso de álcool, né, na juventude, na infância. Às vezes a gente presencia em algumas reuniões sociais pais que dão para a criança experimentar a bebida. Né, acham que é bonitinho, né, porque meu filho é homem e tem que experimentar, senão mães que dizem assim, se ele não experimentar ele vai ficar com vontade. Ninguém tem vontade daquilo que não conhece. Né? Então ninguém sabe se aquele filho tem uma predisposição. Então não faça isso. Né? Não dê para uma criança experimentar. Se um filho seu chegar em casa mais tarde e você perceber que ele está alcoolizado, sente com ele, converse com ele. Né? Não faça vista grossa. Espere ele chegar, né? Sabe? Eu acho que é necessário isso. São cuidados necessários. É necessário e está deixando de lado, né? Com certeza. Esse núcleo familiar está cada vez mais distante, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas imagina, vai pagar um mico, né? Os jovens dizem muito isso. Eu vou pagar um mico de meu pai me trazer na festa e depois vir me buscar. Isso é cuidado. É cuidado, é zelo, é carinho, exatamente, é amor. É amor, né? Eles têm que se sentir amados, né? Com certeza. O grande problema, a gente vê que a criança, ela quer carinho, ela quer amor. Né? Mas ela também quer que os pais mostrem a ela o que está certo e o que está errado. Com certeza. Né? Que dê os limites a eles, né? Se o seu pai está deixando, eles notam que o que ele faça não tem importância. Ele está dando, né? Eu choro aqui, grito ali, eu tenho alguma coisa para eu ficar quieto. Né? E isso é muito complicado nas novas gerações. Né? Sim. É diferente. O Eduardo Mack, de São José dos Campos, ele faz a seguinte pergunta. Deixar de ser um dependente químico é uma luta diária.
Se não fosse a ajuda da minha família e dos profissionais que fizeram o meu tratamento, acredito que hoje não estaria aqui vivendo com a minha família e filhos. Aqui é um testemunho do Eduardo, de São José dos Campos, falando do testemunho dele, que entende muito bem o que você está falando, né? Do que você está falando e de como é difícil essa luta diária do dependente químico, né? A gente tem um lema, né, de que a gente vive um dia de cada vez, que o dia de ontem não nos pertence mais porque já passou, e o dia de amanhã está na mão de Deus. Então eu preciso dar o meu melhor no dia de hoje, né? E aí entra também a questão do apoio familiar, que é extremamente importante. É por isso que aqui no Espaço Saúde a gente procura trazer, Espaço Saúde em Foco, pessoas que estão vivenciando esses problemas. Né? Falar de saúde é uma coisa muito ampla, muito genérica, mas trazer pessoas que cuidam, que já passaram por esses problemas, que traz essa informação e mostrar para o outro lado que é possível mudar. Com certeza. Não ter aquele estigma, você já não tem mais chance. Eu acredito que enquanto tem vida, existe esperança, né? A gente deve sempre pensar nisso. E principalmente buscar ajuda. Eu acho que o mais importante é isso. Eu perceber que eu não tenho mais controle, que aquilo está me fazendo mal e que eu preciso de ajuda porque sozinho eu não vou conseguir. Não adianta mais ficar usando aquelas frases, não, quando eu quiser eu paro. Eu sei até onde eu posso ir. Isso, eu conheço meu limite. Eu conheço o meu limite. Porque tudo isso é balela. Na verdade, se observar como é que está essa vida, o nível de estrutura dessa vida, claramente vai se perceber que essa vida está perdida. Está sem controle, que se perdeu totalmente a condição de gerenciar a própria vida. Então, que essas pessoas realmente acordem, e falem, não é vergonhoso não, levantar a mão e falar, preciso de ajuda, preciso de socorro. É um grito de socorro. Com certeza. Esse Eduardo, ele deixa muito bem, ele retrata, o que ele está dizendo aqui é o programa de hoje. Ele retrata como é difícil essa luta, como é difícil tomar consciência, como é difícil querer, mudar. É a admissão, Admitir, essa aceitação. Exatamente, admitir que perdeu, que faliu, física, mental e espiritualmente, e que precisa de uma ajuda, de mãos estendidas para voltar a ficar de pé e reaprender a caminhar. E que está na hora de mudar, Com certeza. Senão a vida dele acaba. E muita gente sofre junto, Nossa, muita. São filhos, são mães, são pais, são esposas, são amigos, companheiros de trabalho. Aí você perde toda uma trajetória de vida. Com certeza. Perde a sua infância, a sua adolescência, sua juventude. O indivíduo, quando ele começa a usar droga, ele deixa de ser protagonista da sua história. E aí a gente faz de uma forma simbólica, como se você pegasse um livro e tivesse algumas folhas em branco. Onde ele não conseguiu escrever nada. Deixou de escrever, Ficou em branco essa parte. Exatamente. Da vida, Em vez de ser o ator principal da história, ele passa a ser o coadjuvante. Com certeza. O figurante, É muito complicado. E dentro dessa sua trajetória, nessa área de drogas e cuidar, as faixas etárias estão mudando? Nós podemos dizer que o envelhecer também está levando as pessoas a se drogarem, a entrar nesse mundo das drogas também? Hoje a gente tem um índice muito alto nas duas pontas, tanto de pessoas muito jovens, como de pessoas acima de 50 anos fazendo uso de crack. A Cracolândia, por exemplo, aquela região ali do centro de São Paulo, ela tem uma população grande, tanto de jovens, de meninos, assim, entre 10 e 12, 13 anos, como de senhores também, senhores e senhoras, com 50, 60 anos, que estão fazendo uso de drogas. Geralmente focaliza mais jovens, Isso. Mais jovens, crianças, adolescentes, e não foca tanto nessa pessoa com mais idade. Apesar que dentro do nosso trabalho a gente tem assim, um grupo maior de pessoas acima de 50 anos que enfrentam o alcoolismo. O alcoolismo, infelizmente, é uma dependência terrível que, num processo muito lento, vai deteriorando a vida do indivíduo.
né, e as pessoas mais velhas normalmente que chegam até nós, elas pedem ajuda por problema com álcool. Começa essa droga química começa com o álcool? Podemos dizer isso? Na maior parte das pessoas, sim. Né, porque a dependência química, ela é uma doença progressiva. Então, o que ocorre? A pessoa começa fazendo um consumo de álcool, aí o estado em que ela fica não é suficiente. Ela não acha que ela está assim, alienada o suficiente. Então, a partir do álcool, ela passa a procurar outras substâncias, né, que deixem ela num melhor estado de alienação. Êxtase, né? Exatamente. Mas normalmente se inicia pelo álcool. É complicado. A Maria Queiroz, do Mato Grosso, ela faz essa seguinte pergunta, Elisa. Sou de uma família onde os pais costumam oferecer a bebida aos filhos, homens, e os filhos acabam bebendo para que sejam aceitos entre os adultos. Essa é uma situação comum em muitas famílias e que está enraizada. Como podemos contornar esses hábitos? É possível, né? Trazendo esse quadro que ela falou aqui. Eu acho assim, é uma pena, né? É lamentável que ainda a gente tem essas famílias, né? Mas diante da nossa vivência, do que nós temos hoje, né, no final do ano 2011, quase século XXI já, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que esse modelo de família precisa ser reestruturado. Né? Ele precisa ser revisto. Né? Exatamente. Porque muitas vezes o pai faz aquilo assim de uma forma até para ele inocente, habitual. Né? Mas ele pode muitas vezes estar contribuindo para que se crie um dependente. E que lá na frente essa família não vai conseguir administrar, viver com ele. Então, né, que as pessoas não incitem, não estimulem, não incentivem ao uso de nenhuma substância que possa fazer transformação do sistema nervoso central, que possa modificar o comportamento dessa pessoa, desse indivíduo. Nós podemos dizer, Elisa, que as mulheres são mais propensas a ficarem mais viciadas, mais drogadas que o homem? A dependência maior é nas mulheres ou nos homens, ou é a mesma coisa? Não, o índice mais alto de dependência é em homens. Mas as mulheres, por exemplo, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu estive numa sala de conversa onde foi apresentado um dado. O Brasil é o primeiro país dentro da América Latina de consumo de medicação para emagrecimento. E é o público feminino que faz esse consumo, né, de anfetaminas, né? Então, assim, a mulher tende por uma questão até às vezes estética, né? De aceitação, né? Exatamente, e ela começa a tomar medicações para emagrecimento, e muitas vezes essas medicações acabam sendo acompanhadas às vezes de alguma bebida alcoólica, né? O que gera uma questão de dependência muito forte, muito alta, um índice muito alto. Também é um caso que tem que ser estudado, né? Sim. A gente nota de algumas reportagens, né, principalmente no mundo dos homossexuais, assim, transexuais, esse segmento é um grande consumo de drogas, né, ilícitas, né, para que eles possam, de aceitação, de poder fazer determinadas coisas dentro da sociedade. Uma vez foi passado um programa que não deixou bem claro isso, né? Isso também tem esse peso dentro desse problema de uso de drogas ou não? Eu acredito que a questão da sexualidade é extremamente delicada, é um assunto extremamente delicado. E quando se fala, né, de homossexualidade, transexualidade, é mais delicado ainda. Né? A gente tem tido hoje alguns avanços com relação a esse assunto, mas assim mesmo ainda existe um estigma muito grande de preconceito, né, de discriminação, né, a questão da homofobia, que é absurda. Muito grande no Brasil. E aí o que ocorre? Eu acredito que os jovens, né, homossexuais mais jovens, muitas vezes eles acabam entrando por esse caminho, né, do consumo de drogas, talvez para a própria desinibição, para poder ficar um pouco mais à vontade com essa questão, né, não viver
não ter sobre si assim o peso que traz esse preconceito e essa discriminação. E assim, eu acredito que isso também vem assolando esse segmento social. A droga não é só uma questão de homens e mulheres heterossexuais. A droga, infelizmente, a droga é um problema de todos. É um social. Exatamente. É um problema social. Exatamente. Um problema seríssimo. Sério. Seríssimo de saúde pública. Eu falo pública. sempre que, para mim, a droga é um câncer social. E precisa ser tratado de forma muito profunda. E tem uma prevenção muito grande também, né? Sim, com certeza. Aqui o Fernando Neto de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta, Elisa. Encontramos hoje em dia o consumo de bebidas alcoólicas nos arredores das universidades ou em festas. Os jovens acabam consumindo para ganhar status entre os seus colegas. E isso pode ser perigoso, principalmente entre pessoas que têm a tendência a se tornarem dependentes. Que medidas devem ser tomadas nesses casos? Realmente é uma observação que ele fez. As universidades, os jovens, né, os universitários, o consumo de... Altíssimo. Altíssimo. Eu acredito assim, existe toda assim uma questão que é assim comercial, né? Onde tem uma universidade, normalmente tem inúmeras, né? Não é um só, são vários bares, e sempre, né? Lotados. Sempre. E aí assim, parece que é aquela coisa, é a oferta e a procura. Né? Se existe a oferta é porque a procura existe. Né? E infelizmente, mesmo com toda uma formação, né, universitária, de conhecimento, de nível de estudo, o jovem ainda se perde, né, quando se fala em termos de uso de álcool. Né? E assim, esses bares acabam virando os points, né, onde o pessoal se encontra. Né? Tipo assim, terminou o horário letivo, então a gente se encontra em tal bar. Não precisa nem terminar o horário letivo, né? Alguns já nem entram na faculdade. Não entram nem nas aulas para assistir. Exatamente, já vão para a escola com o intuito de já ir para o barzinho e começar a beber. E outros não, outros até conseguem assistir algumas aulas e depois vão se encontrar com o grupo. Infelizmente, essa questão da cultura do álcool no nosso país ela é muito séria. Né? As pessoas têm por hábito beber. Parece que beber é necessário. Né? Tipo assim, se você não beber, você não é uma pessoa normal. Né? Quando na realidade a vida se torna muito melhor quando não se bebe, quando se está sóbrio. Né? Porque você consegue viver cada momento, você consegue sentir, né? Você consegue perceber, você consegue receber e doar. Né? E isso só se você tiver sem uso de álcool ou de qualquer outra substância. Realmente é um problema seríssimo das universidades, né? Nós, onde o Espaço Saúde está, existem inúmeras universidades ao redor. A gente, sim, fim de semana, principalmente quinta e sexta-feira, os barzinhos estão lotados de jovens, com as mesas repletas de cerveja, né? Sem terminar as aulas, né? No meio das aulas, estão lá bebendo. E você acha que essa política do álcool dele contra de menores vai vingar, vai se tornar realmente uma lei? Sinceramente, eu acredito que se houver realmente uma fiscalização séria, pode ser até que surta um pequeno efeito. Mas infelizmente no nosso país as coisas sérias parece que não são levadas adiante e de forma séria. Né? Elas acabam virando piada. Né? Mas eu acredito que se houvesse realmente uma inspeção, né? uma questão de vigilância, né? E principalmente também de coibir esse tipo de comportamento, né? Que a pessoa que realmente fosse pega tivesse realmente seu estabelecimento fechado, né? O pai daquele jovem que fosse pego alcoolizado tivesse que responder pelo comportamento desse jovem, talvez desse algum resultado. Mas aqui no Brasil é muito complicado. As coisas sempre terminam em pizza, como a gente costuma dizer, né? No começo tem todo aquele furor e de repente as coisas passam a ter pouca importância. O negócio começa a banalizar. Isso, exatamente. Fica banalizado. E é um ponto, quando se fala assim sobre, principalmente, a gente tem em outras áreas que nós atuamos também, com os alcoólicos anônimos, a gente vê essa preocupação. Sim. Né? Os testemunhos
de como chegaram a se ficar viciados em álcool e depois em droga. E a gente vê que realmente é um gradativo, né? Eu posso um pouquinho hoje, amanhã eu tenho mais um pouquinho. Eu falo, é uma escada rolante que desce. Né? Degrau a degrau, quando você percebe, você está no fundo de um poço, ou como a gente costuma dizer, no fundo de uma fossa. Porque o poço ainda tem água limpa. Né? Mas quando a gente se reconhece totalmente falido, a gente está no fundo de uma fossa. É sempre experimentando um dia após o outro, né? Isso. Até onde eu vou. Exatamente. Até onde eu, ser humano, posso chegar. E isso é passado, e a gente sempre passa, tem sempre esses programas, associações que trabalham com esses problemas, né? E parece que as coisas estão aumentando, e as políticas públicas estão deixando cada vez mais a desejar, porque não há um movimento, não há uma ação efetiva dos órgãos públicos para que isso aconteça. Se a gente passa na Cracolândia, a gente vê que cada dia mais aumenta o número de pessoas. Né? E não adianta tentar varrer essa sujeira por baixo do tapete, porque vai no tapete do vizinho. Por exemplo, ontem passou uma reportagem que eles focaram uma segunda Cracolândia, que está se estabelecendo na região do Glicério. Né? Então, assim, não adianta você tirar do centro de São Paulo, né, para levar para as imediações, para os locais um pouquinho mais retirados do centro. O problema existe, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado, independente de onde ele está. Deslocamento geográfico não resolve o problema. Né? Ele pode estar na zona mais paupérrima, como no Jardins, sim, no lugar mais rico. Ele existe, e ele tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. O Reinaldo Cruz, de São Bernardo, ele faz a seguinte pergunta, Elisa. A idade em que se começa o tratamento do dependente influi no resultado final? Eu creio que os dependentes químicos de tenra idade, né, que são os jovenzinhos, são mais difíceis de serem tratados, né, de a gente ter êxito. Porque o jovem, por natureza, ele tem uma questão assim de autoempoderamento. Ele acha que como ele é jovem, com ele nada vai acontecer de ruim. É um super-homem. Isso. Agora, numa idade um pouco mais madura, a possibilidade de resultados positivos é maior. Mas assim, é sempre muito primordial, essa pessoa tem que querer. Isso. Né? Eu acredito que esse é o requisito principal para que se tenha êxito qualquer tipo de tratamento para a questão de dependência. Bom, Elisa, estamos chegando ao final. Olha quanta coisa nós passamos aqui, aprendemos com você. Essa sua experiência, tanto como ser humano, né? Que já vivenciou esse problema, e como pessoa que ajuda outros. E é isso que o Espaço Saúde quer trazer, é essa informação. O Espaço Saúde em Foco está preocupado com você, usuário. É saber as perguntas que nos mandaram, as outras que não vai dar para responder hoje aqui, a gente vai encaminhar para você, depois você responde. A gente nota a riqueza de informação, né? Perguntas assim concisas, de pessoas que realmente vivenciam e estão vivenciando esse problema. Então aqui os minutos finais para você falar mais algumas suas palavras sobre esse grande problema que drogas. Elisa, está aberto às suas falas. Eu gostaria assim de estar pedindo, né, para a família, né, para os familiares, terem um percebimento maior no comportamento dos seus jovens, dos seus filhos, né, na idade da adolescência, da infância para a adolescência, e se preocuparem em ter um olhar muito especial para esse ser, né, porque infelizmente a droga hoje em dia está em todos os lugares, né? Começa na porta de casa e muitas vezes vai terminar no clube ou num grande condomínio, né? Então que as pessoas comecem a prestar atenção e que elas procurem dar a esses jovens a possibilidade de melhores escolhas, né? Os jovens precisam de pais amigos, né? Não de repressores, né? Mas de pais amigos que conversem, que esclareçam. E é isso meu pedido. Então, mais uma vez, obrigado. Nós estivemos aqui com a Maria Elisa da Silva, da Associação Liberdade com Amor e Respeito à Vida. O Espaço Saúde é isso, é informação para você, usuário, tentar se encontrar, tentar responder as suas perguntas sobre saúde.
Estamos aqui todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas, passando a você os temas que acontecem hoje, todo dia, que está na nossa sociedade. Informar, o nosso lema é informar, trazer a boa informação a você e fazer com que você entre em contato, participe, mande suas perguntas. Nós estamos aqui para responder, trazendo pessoas como a Maria Elisa, que tem essa vivência e que pode passar para você meios de você respostas para os seus problemas. Quero agradecer e contamos com você na próxima semana com mais um programa Espaço Saúde em Foco. Muito obrigado.